Bem-vindo mais uma vez para Leituras Bíblicas aqui no canal. Farei agora a leitura de Mateus 17, o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Vamos lá, farei na tradução da Bíblia Viva. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João para o topo de um monte alto e solitário. Enquanto observavam, seu aspecto mudou de tal maneira que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram diante deles conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é maravilhoso podermos estar aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 abrigos, um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Mas assim que ele disse isso, uma nuvem brilhante veio sobre eles e uma voz disse: Este é o meu filho amado, em quem muita alegria tenho, ouçam-no. Com isso, os discípulos caíram ao chão com o rosto em terra, tremendamente assustados. Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Seus discípulos perguntaram: Por que os mestres da lei insistem que Elias deve voltar antes que o Messias venha? Jesus respondeu: Eles têm razão, Elias deve vir e pôr tudo em ordem. Mas eu lhes digo, Elias já veio, mas não foi reconhecido e foi maltratado por muita gente. Da mesma forma, o Filho do Homem também sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Quando acabaram de descer o monte, uma imensa multidão estava esperando por eles. Veio um homem que se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho, porque ele tem ataques e está em grande aflição, pois muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, porém eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração teimosa e sem fé, até quando terei de suportar vocês? Tragam-me aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio que estava no menino e ele o deixou, e a partir daquele momento o menino ficou curado. Depois disso, os discípulos em particular perguntaram a Jesus: Por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Por causa da pequena fé de vocês, disse Jesus. Porque se vocês tivessem fé ao menos do tamanho de uma minúscula semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha: saia daqui, e ela iria para bem longe. Nada seria impossível. Porém, esta espécie não sairá se vocês não tiverem orado e jejuado. Um dia, enquanto eles ainda estavam na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue ao poder dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E o coração dos discípulos encheu-se de tristeza. Ao chegarem a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo vieram a Pedro e lhe perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Claro que paga, respondeu Pedro. Então ele entrou em casa para falar a Jesus sobre isto, mas antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus perguntou: O que você acha, Pedro? Os reis cobram impostos do seu próprio povo ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os cidadãos não pagam. Contudo, nós não queremos ofender ninguém. Portanto, vá ao mar e lance um anzol, e abra a boca do primeiro peixe que pegar. Você vai achar uma moeda de valor suficiente para pagar os impostos por nós dois. Pegue a moeda e pague o imposto devido.